Essa é a congregação cristã no Miarinho, qual Deus Todo-Poderoso preparou aqui nesse interior. Tem muita necessidade, muitos moradores que não conhecem a verdade, não sabem discernir a sua mão direita nem a sua esquerda. E o Senhor preparou esta casa de oração. Aqui pregamos cultos. Todos os domingos, 3 horas da tarde, temos culto aqui nesse lugar, o qual já teve muita conversão, batismo também. Ali temos um tanque encostado pela igreja ser pequena, fizemos esse tanque. Aqui fora, atendemos o culto dentro da igreja. E no momento que iremos fazer o sacramento do batismo, viemos aqui para fora, fazemos o batismo livremente, não seduzimos ninguém, pregamos a palavra livremente, o qual o Senhor disse que com o ouvido se ouve, com o coração se crê, com a boca se confessa. Não mandamos ninguém ribar a mão e aceitar Jesus, porque não se aceita o Senhor Jesus na palma da mão, mas se aceita no coração, e Ele também nos aceita a nós no reino da sua glória. O céu é propriedade de Deus, as portas é de Deus. Ele que tem a chave, Ele que abre, Ele que chama, Ele que converte. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Então é o Senhor Jesus que escolhe nós, é que Ele nos chama para esta vocação, e devemos honrar e ser orgulhosamente servo de Deus aqui nessa terra, porque no meio de uma grande multidão o Senhor Jesus os tem visto, cada um de nós, e tem escolhido para essa vocação, e está os conduzindo uma terra boa que emana leite e mel. Valorize o que o Senhor te deu. Ele mesmo disse: guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda a santidade, guarda a fé, guarda a tua fidelidade, guarda a esperança no coração, guarda o Senhor Jesus dentro do teu coração. Seja um coração representado, morada e casa do Espírito Santo. Então aqui não temos homens atitulados como pastores, mas temos varão que recebeu o dom de apacentar. Assim como Pedro, o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. O Senhor não deu título de pastor a Pedro, mas deu o dom de ele apacentar as ovelhas. E esse dom manifesta sobre os nossos corações, e não temos esse título. E digo para vocês que longe de mim esse título, porque o Senhor disse que há um só pastor, um só rebanho, uma só fé, uma só doutrina e um só batismo. Por isso o Senhor Jesus, ele disse: observais o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Cristo vos sauda com ósculo da caridade. As igrejas de Cristo guardam a minha doutrina, os meus mandamentos, qual o Senhor disse: pregais o meu evangelho a toda criatura, ensinando a batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nos ensina a guardar todas as coisas. Aquele que não crê, serás condenado. Dai de graça o que de graça vocês receberam. Não cobra salário, nem dinheiro de ninguém. Porque o Senhor Jesus, ele disse que o homem deve trabalhar e comer do suor do seu rosto, porque isso é dom de Deus. Então, funciona mais ou menos a doutrina do Filho de Deus dessa forma, o qual o Senhor Jesus disse: não queira ser chamado de Rabi. Rabi significa mestre. Não queira ser chamado de Deus, não queira ser chamado de Jesus Cristo, não queira sentar no trono de Deus, porque ele disse: eu não dareis o meu trono para ninguém. E se tem algum espírito contrário que quer reinar no trono de Deus, o Senhor, pela espada do Espírito, ele corta, pelo seu poder, ele corta o trono de Satanás. Então aqui fazemos o batismo livremente,
Aquele que ouve a palavra, crê, pede o batismo, fazemos o batismo livremente. Não temos uma data, não temos um tempo para esperar, observando se aquela pessoa que pediu o batismo, ele não desanima, se continua querendo. Não. Nós observamos que o eunuque ouviu Filipe, discípulo, pregar pela primeira vez em Jerusalém. Ele creu e disse: Filipe, eis aqui água, o que impede de eu ser batizado? Filipe disse: nada, você crê de todo o coração? Então seja batizado. Então desceram da carruagem, Filipe fez o batismo do eunuque, e jubiloso o eunuque veio até Cesareia, e Filipe foi arrebatado. Deus arrebata, Ele revela. Por isso falamos que a congregação cristã no Miarim é uma igreja que Deus se usa desse povo com o dom da revelação, com o dom da visão, com o dom da fé, com o dom de adivinhação. Quem escandaliza que Deus faz os seus servos adivinhar? Não podemos escandalizar porque isso é bíblico. Observamos que Eliseu adivinhava o sonho do rei da Síria. Quando o rei da Síria fazia projeto para entrar em cidades tal, para fazer guerra, então o profeta Eliseu adivinhava os planos do rei da Síria. Ia lá naquela cidade, avisava para o povo: ninguém sai para a cidade, fecham as portas, porque o rei da Síria vai entrar nessa cidade para fazer guerra. Então receba o dom de adivinhação, receba o dom da visão, receba o dom de expulsar os demônios, receba o dom do Espírito Santo, receba o dom de apacentar, receba o dom de profetizar, receba o dom de perdoar, receba o dom do amor, receba o dom da felicidade, o dom da alegria, o dom de ser crente, o dom de morar no céu. Receba o dom que o Senhor te deu, que é você permanecer fiel na sua santa e gloriosa palavra, na palavra do Senhor Jesus. Seja fiel até a morte. Você fez um compromisso com Deus, foi batizado, então não pode voltar-se mais atrás. Não pode pecar. Se você é homem, não pode pecar com outra mulher, adulterando, porque o Senhor Jesus disse que aquele que cobiça a mulher do próximo já cometeu adultério com ela e não tem salvação. Você já fez um concerto pelo batismo de arrependimento, não pode murmurar contra o Espírito Santo. Murmurar contra o Espírito Santo não significa dizer que é só murmurar daquele que está pregando, daquele que está profetizando. É murmurar do Espírito Santo, é não crer no que o Senhor ensinou, no que está escrito na Bíblia. É você dizer que pode pecar, que o Senhor não se importa. É dizer que pode beber cerveja, que o Senhor não se importa. Pode dizer que pode ser um viciado, o Senhor não se importa. É dizer que alguém que quebrantou o batismo, alguém que já foi batizado e que já tem seus anos que está no mundo, na prostituição, no pecado, nos vícios, nas drogas, agora você ir em busca dele, você ir resgatar ele. Aonde está escrito este resgate? O resgate é para aqueles que estão à beira do abismo, é para aqueles que ainda não caíram no abismo, é para aqueles que ainda não morreram. Observa que Maria Madalena foi resgatada da morte. Segundo a lei, Moisés determinou que ela fosse apedrejada, mas o Senhor Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela disse: ninguém, Senhor. O Senhor disse: nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Você entendeu? A partir daquele dia que Maria Madalena encontrou com o Senhor Jesus, foi perdoada, a lei não lhe matou, e ela nunca mais pecou.
Maria Madalena não cortou os seus cabelos. Maria Madalena não colocou brinco nas orelhas. Maria Madalena não colocou batom nos seus lábios, nem lápis nos seus olhos. Maria Madalena não andou em prostituição, não andou adulterando com homem. Maria Madalena vestiu roupas decentes e não indecentes. Então o Senhor Jesus disse: aquele que disser que está em mim deve andar como eu andei, como as santas mulheres do passado. Observa esses conselhos. As igrejas de Cristo saudam com ósculo santo, não é com o beijo de traição. A igreja de Cristo guarda os mandamentos. Aonde as mulheres não pregam, não atende culto, porque disse o Senhor Jesus: não permito que as mulheres usem de autoridade para com seus maridos, mas que permaneça em silêncio. Se queres aprender alguma coisa indo para sua casa, interrogais o seu marido acerca do que ele viu, do que você viu, e ele nos ensinarás. Porque o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então saiba que a mulher não pode ser usada como atalaia, com autoridade, para atender culto diante dos varões. Porque o Senhor Jesus está dizendo que ele é varão, que ele é a cabeça da igreja, que ele é o esposo da igreja, e não constituiu mulher para atender culto. Saiba que é assim que funciona a obra de Deus. Não cobramos 10% dízimo de ninguém, o dízimo ficou na lei. Na lei nem sequer não se pagava com dinheiro, mas com endro, com cumim e com hortelão. Significa com alimento, era dado para os sacerdotes cuidar da obra de Deus e dos pobres, dos órfãos, dos necessitados e das viúvas. Mas eles não faziam assim. Por isso o Senhor Jesus veio, nasceu no ventre de Maria, cresceu, foi perseguido, passou, na verdade, seu juízo dos vivos e dos mortos. Ele é o pastor das ovelhas, ele é o salvador das nossas almas, a quem devemos toda honra e toda glória para ele, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi morto, foi crucificado, se fez maldito no duro madeiro da cruz, foi levado para o matador, não abriu a sua boca, recebeu uma coroa de espinho na sua cabeça. Bateram uma espada, transpassou o seu corpo. E o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus derramou seu sangue. O Senhor Jesus foi sepultado, desceu às partes mais baixas da terra, desceu aos infernos, ao terceiro dia foi ressuscitado. E quando ele foi ressuscitado, recebeu a chave do céu, a chave da terra, a chave do inferno. Aleluia! Levou os cativos que estavam cativos, estavam em cativeiro e deu dons aos homens. Ele é o dono da salvação. Ele abre as portas fechadas, ele abre caminho novo, ele abre o inferno para lançar aqueles que desobedecem a sua doutrina, a sua palavra, mas fecha o inferno para os fiéis que servem a Deus não entrar. Então o Senhor tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Você crê nessa palavra? E por causa da morte de Cristo, ele comprou um povo zeloso de boas obras, comprou a sua alma, comprou as nossas almas, por preço da sua morte, e não por preço de dinheiro, nem por preço de dízimo, e nem de sacrifício anual, não. Foge dos sacrifícios. Você come carne sufocada? Carne sufocada é aquele animal que serás morto, atropelado, que não foi sangrado. Você come. Você mata caça no mato e come ele sem sangrar. Você está cometendo um pecado mortal para a sua própria alma. Você é um homicida. Você é um homicida. Porque a vida dos animais pertence a Deus. O Senhor Jesus, ele disse bem claro: quem fere um boi é como quem mata um homem. É igual, a vida de um animal é igual à vida de um homem. Creia nesta palavra, nesses conselhos que está sendo pregado aqui na Congregação Cristã no Miarim, nesse horário. Logo mais teremos culto aqui nessa comum, o qual Deus tem abençoado. Já tem acontecido alguns batismos e temos um povo, os moradores
nessa região, que não sabia discernir o bem e nem o mal, sua mão direita nem esquerda, e que hoje estão ensinados pela doutrina do Filho de Deus. Esta congregação cristã no Miarim, ela não é colocada no YouTube, ela não tem cultos online, apenas é feito alguns vídeos como esse por necessidade, para ser lançado para todos que assistirem, que vê, saiba que ainda existe uma igreja na terra que serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui batizado na Congregação Cristã no Brasil, mas da pandemia para cá, a Congregação Cristã no Brasil, ela praticamente virou uma seita, aceitando todo tipo de pessoas, fora da doutrina, fora dos ensinamentos, e hoje é considerada, como disse o Senhor Jesus, há muitos preceitos de homens e cultos de demônios, e nós fugimos desses quadros, porque o Senhor Jesus, ele disse que o homem, ele passa a virar-se um ídolo, e o que está se acontecendo? O homem coloca a sua cara na televisão, na internet, ele virou um ídolo nacional no Brasil e fez que uma grande nação se prostrasse a ele, sendo fã dele, acreditando no que ele fala, e ele construiu uma grande nação e hoje ele passa a ser famoso nas mídias, ganhando salário, dinheiro do YouTube, vendendo a palavra de Deus e sendo um locutor na empresa de Satanás. Então saiba de uma coisa, que não há salvação para este povo. Quando alguém diz não podemos julgar, nós, inspirado pelo Espírito Santo da graça, poderemos dizer que o Senhor Jesus disse: conheceremos as árvores pelos frutos. Essa palavra significa julgar. Quando você vê os frutos da laranja, você diz: isso é de um pé de laranja. Por que você julgou? Porque você sabe o que está dizendo. Se você vê uma melancia, você sabe exortar de onde vem aquela melancia. E daí por diante, o Senhor Jesus, ele disse, o Deus Todo-Poderoso, a Salomão, que ele julgava o seu povo, o povo de Deus na terra, falou também para Josué: se tu guardar os meus mandamentos, a minha palavra, tu julgarás a minha casa, os meus atos, o meu povo. Glória a Deus. Jacó, tu julgarás a Israel, porque tu dizes, porque tu escandaliza com o dom de julgar. A palavra julgar significa discernir o bem e o mal. Aqui existe dois caminhos, um que sobe e outro que desce. Convém julgar. O que sobe vai para onde? Para o céu. O que desce vai para a morte, para a sepultura, para o inferno. Convém ter o dom de julgar ou não? Também tem alguém que diz: não acredito na placa da igreja, servimos a Cristo e não a placa. Na verdade, a placa da igreja é Jesus Cristo. Se você não serve a placa da igreja, você está embaraçado. Você não vai chegar em lugar nenhum, porque a placa é quem nos guia ao destino que você vai. Se você vai à direita, está a placa com a seta. Se você vai à esquerda, a placa e a seta. Se a rua é sem saída, a placa e a seta nos aponta a rua sem saída. Então a placa da igreja convém se acreditar. Então por isso pregamos que Jesus Cristo é a placa da igreja. E quando o Senhor Jesus disse: observais o que o Espírito diz às igrejas, ele quer dizer: observa se o meu Espírito está no coração dessa igreja. Se está no coração dessa igreja, entra, obedece o que é ensinado pela doutrina, e tu também vai chegar no céu. Não é só aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Pelo contrário, temos que guardar os mandamentos, temos que ter o Espírito de Deus, temos que guardar a doutrina. Observa que tem os falsos pregadores,
os falsos administradores, falsos obreiros, o qual esses que são falsos administradores, a Bíblia nos diz que será lançado no inferno junto com a besta fera. O Senhor Jesus, ele disse, se alguém vier na tua casa trazendo uma outra doutrina, não receba na sua casa, nem responda, nem saude com a paz do Senhor, porque você não sabe qual o Senhor dele. Se o Senhor dele é Satanás, você vai dizer amém? Não. Então você só pode saudar o seu irmão, que é guardador da palavra, da doutrina, que tem a mesma fé no coração dele, que é a fé que está no seu coração. Aí sim, é seu irmão, sauda, porque o Senhor Jesus disse, quem é meu irmão, quem é minha irmã e quem é a minha mãe. Olhando para aqueles que ouviam a palavra, disse, eis aqui meu irmão, eis aqui a minha irmã e eis aqui a minha mãe. Qualquer que faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Passando disso, já era, meu irmão. Daqui os ensinamentos de Cristo. A placa da igreja, provamos que é Cristo, que é a doutrina, que é os mandamentos, os ensinamentos e que é a igreja de Deus aqui na terra. Quando o anjo apareceu aos pastores do Oriente, ele disse, olha, na cidade de Belém nasceu o Filho de Deus, o Cristo, Senhor. Vai lá testificar o que estamos falando. Os magos do Oriente, os pastores foram. Quem guiava eles até onde Cristo estava na manjedoura? A estrela da ave. A estrela guiava eles. E hoje, quem guia nós a Cristo? É a estrela? É a estrela chamada palavra. É a Bíblia Sagrada. Então, se você é um varão que tem a Bíblia Sagrada no seu coração, você é uma estrela para conduzir o povo até onde está Cristo. Tu és responsável para ensinar a verdade. Tu és responsável para levar o povo no céu. Tu és responsável para pregar justiça. Se tu sabe da verdade e não prega porque não sabe, porque não quer, verdadeiramente tu serás um réu condenado. Se tu ainda não sabe, ao ouvir a verdade, crê na verdade, examina as escrituras, pede para alguém provar aquilo que você não sabe e procura saber. Porque aqui é um alto caminho, disse o Senhor. Esse alto caminho, os lobos, leões, os animais ferozes não passam, mas será para aqueles que são caminhantes. Nem mesmo os loucos errarão o caminho, mas acertar com o caminho não é caminhar. Os loucos não erram o caminho porque acerta aonde está Cristo, mas às vezes encruza os braços, não caminha. E o Senhor tem muito caminho, o Senhor tem muito ladeira para subir, tem curva, aleluia, para rodear. O Senhor tem um trabalho maravilhoso aqui nessa terra, o qual ele disse que a sabedoria está clamando sobre as encruzilhadas. Cuidado com as encruzilhadas dessa vida, com aquilo que o inimigo cruza no seu caminho, na sua casa, nos seus negócios, que não seja um engano, uma maldição vinda de Satanás. Porque o Senhor, pelo poder da palavra, ele derruba cavalo também, os cavaleiros, porque Faraó e os seus homens de guerra foram afogados no mar. E no pecado, os homens serão afogados, serão sepultados, serão lançados no inferno, as suas almas. Aonde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Então não queira ser pastor para você cobrar dízimo de ninguém, porque o Senhor Jesus disse, todo aquele que vier antes de mim como pastores, serão ladrão e salteador. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem deu a vida por nós? O Senhor Jesus, o Rei dos judeus, o Rei de Israel. Ele que morreu na cruz para comprar as nossas almas por preço da sua morte. Viva no amor de Deus. Quem prega a palavra, vive da palavra do Evangelho. Então dobra o joelho e fala com Deus, Senhor, eu estou passando necessidade, prepara o que eu preciso, o Senhor prepara. Ora, o Senhor está enfermo, o Senhor cura-me da enfermidade, o Senhor cura. Você não vive do Evangelho? O inimigo cruzou o seu caminho, dobra o joelho, Senhor, eu sou teu servo.
e te sirvo na terra, tiro o adversário do meu caminho. Ou me arma, me prepara para mim pisar na cabeça da serpente, e o Senhor prepara. É assim que funciona. Você vive do Evangelho, você tem uma plantação que não tem frutos, não está tendo progresso, nem prosperidade. Ora a Deus, Senhor, faz que a minha plantação venha produzir bastante frutos, e o Senhor cumpre. Você não vive do Evangelho? Quem vive do Evangelho faz como o Senhor Jesus fez, de 5 pão, 2 peixes, multiplicou que saciou uma multidão de 5.000 pessoas, além das crianças e das mulheres. O Senhor Jesus era o Evangelho, Ele é o Evangelho, Ele vivia guardando a lei do Pai. Ele disse: eu não vim aqui na terra fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu, que nos enviou. Você faz a vontade do Pai que está no céu, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então essas obras, elas seguem o seu caminho. O Senhor disse: aqueles que me seguem, faz a minha vontade, expulsa demônio. Eles curam enfermo. Eles põem as mãos sobre os enfermos e serás curado. Josué não lançou as mãos sobre o rio Jordão e ele se abriu? Moisés não lançou também o seu cajado sobre o mar vermelho, também não abriu? Aleluia! Moisés lançou o seu cajado sobre a rocha e da rocha não minou água para dar de beber o povo que vinha da terra do Egito, no deserto? Então por que murmurar? Esse Deus grande e poderoso, junto com Jesus Cristo, não enviou anjo para tirar Pedro da prisão, aonde ele estava preso, sentenciado à morte por Herodes? Então guarda o Evangelho no teu coração com entendimento e sabedoria, porque o Evangelho para muitos é salvação, mas para muitos é uma verdadeira, para aqueles que não sabem guardar, é um verdadeiro condenação para a alma de muitos que não guardam o Evangelho. Representa uma pedra de tropeço na vida de alguém, porque alguém não sabe caminhar com o Evangelho e tropeça. E aquele que tropeça nessa pedra, ele cai, ele morre. Então guarda a palavra, a doutrina do Senhor Jesus e anda com o Senhor Jesus de branco. Se você já fez um concerto, foi batizado, já nasceu da água e do Espírito Santo, agora você não pode mais voltar atrás. Você não pode voltar que nem os cães, volta a comer o vômito, a porca que estava limpa, volta a se lamear. Significa o crente que já estava perdoado, o limpo voltou a pecar, a fazer aquilo que fazia antes, que é o que estamos vivendo hoje. A congregação cristã no Brasil, ela virou uma seita por esses fatos. Aqueles que pecaram, transgrediram os mandamentos de Deus, o seu batismo, eles estão no mundo há 5 anos, há 10, há 2, aproveitando tudo que o mundo oferece, prostituição em tudo, e eles estão lá resgatando os mortos, resgatando os espíritos, resgatando os demônios para a casa do Senhor. Mas saiba que tu és um apacentador de porcos e não de ovelha. Está compreendendo a palavra? Eu fui batizado na congregação cristã no Brasil. E hoje estou falando que a congregação cristã no Brasil, ela mudou. Ela hoje está sendo uma seita. E pela necessidade que vimos que nos precisava pregar o Evangelho, a doutrina pura, santa, imaculada, Deus preparou essa igrejinha. Colocamos o nome de Congregação Cristã no Miarim para pregar essa doutrina. E já temos muitos que são fã do Senhor Jesus nesse lugar, que crê na palavra, porque a nossa intenção não é encher a igreja, a nossa intenção é fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho. Ainda que alguém não creia no Evangelho, mas ele não morre inocente, e assim assumimos um compromisso para com Deus. A nossa missão está cumprida. Essa que é a realidade. Não adianta nós encher a igreja de bicharada, porque o Senhor Jesus, ele disse: caiu a Babilônia, tornou-se morada de demônio, coito de espírito imundo, sai dela, povo meu. A Babilônia significa uma igreja cheia, mas cheia de espírito imundo, cheia de demônios,
que anda na prostituição, nos vícios, na idolatria, se prostrando aos ídolos, se prostrando aos demônios. Hoje sabemos que existe uma empresa de Satanás, e a congregação cristã no Brasil, que não se apresentava em televisão nem rádio, hoje está sendo uma igreja no YouTube, ganhando do YouTube e sendo uma das igrejas mais visualizadas. Mas sabemos de uma coisa, que Deus não está com esses administradores que viraram ídolo, que representa demônio, o qual o Senhor Jesus disse bem claro: aquele que se prostra aos ídolos se prostra aos demônios. E podemos provar isso, porque é a Bíblia que nos fala. Então aqui lançamos um vídeo como esse para você julgar e escutar esses conselhos e tomar uma decisão na sua vida, voltar-se atrás, procurar uma igreja que serve a Deus na terra, ou que seja, procurar entender a vontade de Deus na Bíblia Sagrada. Guarde a Bíblia no seu coração, porque há tempo que as igrejas vão fechar. E quando as igrejas fechar, você não é mais crente? Você não é mais guardador da palavra de Deus? Então se prepara, desde agora. Aquela igreja que não serve a Deus na terra, para você deve ser fechada. Mas a igreja que tem a doutrina de Cristo, os mandamentos, deve ser aberta para nós congregar, dar glória, orar, pregar, ouvir, cantar. E é assim que funciona a palavra de Deus. Então temos certeza que Deus é o nosso espelho, é o nosso dia a dia, é a nossa força, é a nossa sabedoria, é a nossa salvação. E Ele não deixa o seu povo confundido e nem envergonhado. Aqui as mulheres não atendem culto, porque o Senhor Jesus, Ele mesmo disse: não permito que as mulheres usem de autoridade para com seus maridos, mas que permaneça calada. Se quer aprender alguma coisa, indo para sua casa, interrogais o seu marido acerca do que viu e ele nos ensinará. Porque o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher por causa de Adão. Então a autoridade está no homem. E Deus é varão, Deus é a cabeça da igreja. Ele não permite que as mulheres atendam e que seja autoritária diante do Senhor Jesus. Para isso Ele constituiu os varões como atendente na obra de Deus. Você sabe que Ele constituiu os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Mateus e os demais, Filipe. Ele constituiu para ser apresentador do que é de Deus. E não constituiu as mulheres para atender a obra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos que ouvi. Aqui temos Santa Ceia. A Santa Ceia apresentamos o pão puro, sem fermento, o vinho, que seja o suco do vinho puro, porque o Senhor, o seu corpo era puro, o seu sangue é puro, nada de mistura sobre o corpo do Senhor Jesus. Era santo por dentro e por fora. E por isso apresentamos aquilo que é puro, porque o Senhor Jesus, numa Santa Ceia que fez, Ele disse: não bebereis mais do fruto da vide até que se cumpra de novo